Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma quarta-feira estão aqui, quarta-feira de Enem. Alguns vão fazer o Enem. É bom que vocês vão relaxar ouvindo um pouquinho de desgraça, né? E aí, eu acho que a gente pode começar um evento falando sobre terror com uma frase mais afamada, mais repetida em eventos do tipo, né? A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o medo mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Howard Phillips Lovecraft. Essa frase ela diz muito, né, sobre o nosso evento hoje. A gente pode começar diferenciando. É uma diferenciação não tão importante assim, mas é bom pontuar. Existe o terror e existe o horror. Qual seria a diferença, certo? Alguns críticos, alguns estudiosos separam da seguinte forma. O terror é algo construído aos poucos. É quando o autor vai, através de elementos narrativos, fazendo uma ambientação para chegar, culminar num clímax sinistro e tal. O horror é quando o autor decide cortar esse caminho e já ir diretamente para uma coisa magnética, na hora. Tipo assim, uma fratura exposta. Você fica horrorizado quando um autor descreve isso num romance, num conto, ou coloca isso num quadrinho, ou também no cinema. Por exemplo, um mestre nas duas coisas é o Stephen King. Ele tanto sabe cozinhar você para chegar num clímax apoteótico, e também sabe colocar como ninguém cenas de horror terríveis, inimagináveis. Tanto é que ele trabalha com um outro tipo de conceito, além do horror e do terror, que é, ele descreve esse conceito em seu livro Dança Macabra, é um livro teórico de 1981, em que ele coloca um outro conceito, que é o horror extremo, chamado também de repulsa. A repulsa, ela é isso mesmo, é uma repulsa, é algo que você tem vontade de fechar o livro, ou você tem vontade, sei lá, de espairecer, deixar aquilo pra lá e voltar só depois. É a repulsa. O terror a gente encontra em outros tipos de literatura também. Como, por exemplo, a gente pode pegar o romance de Bram Stoker, o Drácula. A criatura aparece pouco, o Drácula aparece muito pouco durante o romance todo. São pequenas aparições, mas assim, existe uma presença insidiosa. É um mal que ronda, é uma coisa pérfida que vai influenciando a mentalidade e a psicologia dos personagens da obra. Tá? Isso é a presença do mal mesmo. Mas, vindo mais pra cá, pra gente, pro ser humano, de onde vem esse fascínio pelo medo? As histórias de medo. Por que nós gostamos de nos apavorar? Nós gostamos de nos transtornar com esse tipo de narrativa? Isso não vem de agora. Não vem do século XX, não vem do século XVIII, XIX. Isso vem desde o primórdio da humanidade. O homem, desde sempre, conta histórias assustadoras, histórias com seres sobrenaturais. A gente pega mitologias e são, como a gente fez o evento do Rick Riordan aqui no sábado, e a gente viu a quantidade de monstros que já existiam nas mitologias antigas, na antiguidade. Nós temos inclusive criaturas que hoje são comuns da cultura pop, por exemplo, lobisomem. Existe um conto de lobisomem que é narrado por um prosador, um trovador romano. Primeiro, romano ou grego, uma coisa assim. Um roubou o outro, né? Então já tem. É daí que surge inclusive o termo licantropia. É de Roma. Então, isso sempre foi divulgado, sempre foi. O homem sempre gostou de histórias que assustam. E a gente gosta de histórias que assustam desde que somos muito novinhos. As crianças adoram histórias de terror, ou então histórias que contêm o medo. Vamos parar para pensar aqui, fazer um exercício aqui, uma divagação. Os contos de fada, uma das principais matérias-primas de todos os contos de fada é o medo. Percebam comigo, o lobo. Olha a figura, o lobo mau. O lobo mau é um negócio terrível. E se você for pegar as histórias originais, acho que todo mundo já ouviu falar, né? As histórias como elas eram de verdade antes da disneyização delas,
antes da Disney pegar e tornar tudo mamão com açúcar, eram muito terríveis. Então, as irmãs da Cinderela cortavam os dedinhos para entrar o pé, né? E outras cositas massas. As histórias são terríveis e elas têm esse componente do medo. Ainda que as histórias tenham sido amolecidas pela Disney e por outros contadores de histórias modernos, elas ainda contêm o componente do medo. A bruxa da Branca de Neve. Nossa, ela inveja a beleza da Branca de Neve, ela quer a morte, ela quer o coração. Se a gente parar para pensar, olha isso, a criança adora. E é justamente essas partes que as crianças pedem para a gente repetir. Fala de novo, vai contar de novo. De onde surge esse fascínio? De onde surge essa coisa pelo medo? Eu vou pedir licença a vocês para fazer uma pequena leitura de um trecho desse livro aqui, que é incrível, Fadas de Divã, inclusive tem na casa, eu comprei aqui. É um trecho muito interessante, de dois psicólogos. Eles fazem a psicanálise dos contos de fada. Olha que negócio interessante. É a Diana Corso e o Mário Corso, um casal. As crianças continuam interessadas no mistério. Ele se empobrece. Se ele se empobrece, elas o reinventam. Da mesma forma, são fascinadas por tudo que desperte nelas vasta gama de sentimentos de medo. O medo é uma das sementes privilegiadas da fantasia e da invenção. O medo grande parte dele provém das mesmas fontes do mistério e do sagrado. Então ele aqui associando um pouco a religião. Também, o medo pode ser provocado pela percepção de nossa insignificância perante o universo. Nós somos apenas grãos de areia, né? A fugacidade da vida, ou seja, a finitude. A morte é uma certeza, não é verdade? Das vastas zonas sombrias do desconhecido. É um sentimento vital que nos protege dos riscos da morte. É um sentimento, em função dele, desenvolvemos também o sentido da curiosidade e a própria disposição para a coragem, que superam a mera função de defesa da sobrevivência, pois possibilitam a expansão das pulsões da vida. Enfim, uma linguagem um pouco acadêmica, mas o que é que ele quer dizer no fim? O medo é fundamental para que a gente enfrente a vida. A primeira forma que a criança tem de lidar com medo é gostar de monstro. Eu tenho essa teoria, eu conto histórias para crianças e eu vejo isso. O monstro, para mim, eu sempre fui fascinado por monstro, sempre, desde muito pequeno. Eu encaro isso como o monstro são alegorias. Como se o que é desconhecido para a criança, por exemplo, ir até uma padaria sozinho pela primeira vez, dá medo, certo? Andar de ônibus pela primeira vez, dá muito medo. Isso é um monstro. A gente pode ver isso como uma ilustração de um monstro. Então, a primeira forma de se lidar com esses desconhecidos, quer ver outra coisa terrível, eu lembro como hoje, a primeira competição de esporte. Se você é GR ou natação, é aterrorizante. Você treinou para aquilo o mês todo, aí chega o dia, é terrível, é um medo. Olha, um medo muito interessante da criança, o medo do abandono dos pais. Todo mundo sente isso quando é pequenininho e se perde no shopping. É terrível, você pensa, meu pai me abandonou, eu estou sozinho no mundo. E esses medos são a base fundamental dos contos de fadas e também da própria criação desses monstros. Então por isso que a gente explora tanto essa questão do lobisomem, do Drácula, da múmia, porque esses monstros são na verdade representações dos desafios da vida. Vocês concordam com isso? Mas eu encaro dessa forma. Eu até tenho uma frase no meu livro, eu lancei um livro esse ano. Tem uma frase que eu boto bem assim: pensar, criar e desenhar monstros é a primeira forma que a gente tem de se preparar para a vida. Inclusive, no final, eu vou sortear um exemplar de um livro meu. E também outras coisas bem legais, outros livros também. Então é isso. Esse fascínio pelo medo a gente pode também transferir para a fase adulta. Nós adultos temos vários medos também. Carla vai falar de alguns medos que foram representados pelo pai de todos, Edgar Allan Poe. Vai falar um pouquinho mais depois. O medo de ser enterrado vivo. Que tem muito em Allan Poe isso. Todo mundo aqui conhece Edgar Allan Poe. A maioria conhece. Quem não conhece vai conhecer hoje. Não sei quem não conhece. O medo da morte da mulher amada, no caso dele, né? O medo
o medo de ser emparedado. Esse medo é um medo muito louco, mas... E outros medos, assim, de rato ruim na sua pele. Exatamente. Tem algumas fobias, né, específicas, assim. Então, e esses medos a gente também pode transferir para a própria sociedade em si. Saindo da psique, da psicologia individual, indo para a sociedade. Cada sociedade, em cada contexto histórico, tem seus próprios medos. Hoje em dia nós temos muito, no mundo que diga, né, o medo de atentado terrorista, o medo de uma invasão dos estrangeiros. Não estou dizendo que todo mundo sente esse medo, mas isso é propagado nos filmes, isso é propagado nas revistas, na cultura, certo? Nós temos também, nos primórdios da literatura de terror e de horror, no século XVIII, no século XIX, é quando vai surgir o romance gótico, o romance de terror. Ele começa com esses medos da época. O primeiro romance gótico, o primeiro romance de terror que a gente pode dizer que foi o tipo marco, e que eu não li, inclusive, porque é muito difícil de achar, algum dia eu vou achar e vou ler, é o chamado O Castelo de Otranto, que foi escrito por Horace Walpole, alguma coisa nesse sentido, do século XVIII, em 1764. Acertei. E ele fala sobre um castelo assombrado, fantasmas, e foi a primeira vez na Idade Moderna, né, depois da Revolução, quer dizer, a pré-Revolução Francesa, mas do romantismo para cá, que isso é colocado de forma literária, num romance mesmo. Os contos gregos eram narrados em poesia, em prosa, etc., né? Mas em romance, da forma moderna, como a gente entende, foi esse romance aqui, O Castelo de Otranto. Claro que esse não tem tanta força literária para chegar nos nossos dias atuais, e a gente vai explorar aqui romances que influenciaram toda a cultura pop. O que eu quero dizer com isso? São os monstros e as histórias que povoam o nosso imaginário até hoje, do século XVIII e XIX até hoje. Quem são eles? Nós temos a Santíssima Trindade do horror, né? A gente não dá, infelizmente não dá para citar muita coisa, a gente precisa se focar nos clássicos. Então nós temos a Trindade do horror gótico, os clássicos, né? Que é a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein ou o Prometeu moderno. Temos Bram Stoker, que escreveu nada menos que Drácula. E temos Robert Louis Stevenson, que escreveu que livro maravilhoso, um dos meus favoritos da vida, que é O Médico e o Monstro, ou Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Vamos falar um pouquinho sobre os três e o contexto em que eles surgiram. Nós estamos no século XIX, século XVIII e XIX, certo? Qual é o contexto? Início de Revolução Industrial, cientificismo. Então a ciência estava se desenvolvendo de forma muito rápida. Avanços tecnológicos muito rápidos, a locomotiva, a vapor, as máquinas de carvão e tal. O início do operariado, as pessoas indo para a fábrica, largando o campo. E essa ciência, as pessoas começavam a pensar, a elaborar. Onde nós vamos chegar? Onde é que a ciência quer chegar? Qual é a capacidade? Até onde a ciência vai? Foi a primeira vez que o homem começou a pensar nisso de forma mais, digamos assim, preocupada. E era a preocupação da época. Assim como nós estamos preocupados com atentados terroristas hoje, o pessoal se preocupava. Onde é que isso vai levar? Naquela época. E isso gerou um caldo de cultura e surgiram esses autores com esses clássicos. Vamos começar por Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que é um dos livros mais lindos da história da humanidade, maravilhoso. É um livro com um forte lirismo romântico, aquela coisa autocentrada, né? O personagem principal, que é o Victor Frankenstein, que é o nome dele, a criatura não tem nome, é nameless. Ele é um ninguém, ele é um nada, um abominado. Então ele não tem nome. Só que para a cultura pop acabou o monstro tomando o nome do criador. É interessante até a gente pensar nisso. Então nessa época era o quê? O cientificismo. Tinha uma teoria na época também científica chamada de galvanismo, que era uma ciência muito primitiva, vinda ainda da alquimia, daquelas coisas bem medievais que estavam ainda se modernizando, né? Então existia essa questão do galvanismo, que era a utilização de eletricidade
na medicina. Isso é muito louco. E a Mary Shelley, na época, ela estudava, lia muito sobre isso. E certa vez, ela com 19 aninhos de idade, lá na casa de Lord Byron, que era um grande poeta romântico, não sei se vocês já ouviram falar, geração condoreira, etc. Tem a ver com... Cada chato pra caralho. Mas realmente, o romantismo é isso, essa coisa autocentrada, dramática, que tudo você vai morrer, e ai meu Deus, eu não aguento a minha existência, e tudo bota-se num pedestal, a mulher amada, ou então a criação científica. E o Frankenstein é isso, é o limite da ciência, é o homem testando até onde vai o seu poder de conhecimento, é o homem brincando de ser Deus, o homem criando vida. Quer dizer, a Mary Shelley, ela vai fazer uma reflexão moral sobre a ciência. Qual é o limite da ciência? Cabe a nós imitar o próprio Criador, dar vida a algo morto. Olha que loucura. Então, Frankenstein, ele mistura tanto elementos de terror mesmo, porque ele vai construindo uma atmosfera terrível, e você vai, digamos assim, se envolvendo por aqueles episódios sinistros. A criatura rejeita, o criador rejeita a sua criatura, é dramático, é triste. E ao mesmo tempo é a primeira, a gente pode dizer que também é a primeira ficção científica de todos os tempos. Porque utiliza elementos de ciência, elementos de ficção científica para explicar essa criatura que é também sobrenatural. Óbvio, ninguém até hoje conseguiu criar um morto-vivo. Pode ser também a primeira história de zumbi também. Pode até pensar e estender um pouquinho isso. Temos também, além de Mary Shelley, quem não leu, leia. Quem não leu, leia. Isso aí é chover numa olhada, é um clássico, tem que ler. Falar um pouquinho sobre o médico e o monstro. No médico e o monstro, nós temos a figura de um homem da razão, que é um advogado. Não, é um médico. Quem narra é um advogado, faz tempo que eu li. Mas quem narra é um advogado que é amigo dele. E ele está vendo o que está acontecendo com esse amigo dele. Só tragédias. Por quê? O médico, como a gente sabe, o médico é um cientista do corpo humano. É o physician. A tradução até em inglês é physician, físico. Trabalha com a natureza. Então ele desenvolve um líquido, ele desenvolve um produto científico com base empírica em suas experiências laboratoriais, e esse líquido é um aditivo para o seu físico. Ele ganha força, ele se transmuta. Só que dá errado e ele se torna algo além de humano, ou abaixo também, porque ele meio que vira um monstro. E tanto é que até eles utilizam o nome de Mr. Hyde. O Louis Stevenson utiliza o nome Hyde. Hyde em inglês é esconder-se, é se esconder, to hide, é o verbo esconder. O médico é um ser bondoso, é um ser afável, urbano, trata todo mundo bem, cordial, paciente. Quando ele toma a poção, ele se transforma em algo outro. Tanto ele muda a sua fisionomia física é redundante, né? Ele muda a sua fisionomia, mas ele muda também os seus traços psicológicos e de caráter. Ele muda a sua forma de agir. Então, ele tromba com as pessoas na rua, ele comete um delito lá, que eu não vou dizer o que é, ele é um suspeito, mas ninguém sabe quem é esse monstro. Inclusive, esse é o maior spoiler da história da literatura, né? Até um certo momento, ninguém sabe que o médico é o monstro. Mas não tem como dar esse spoiler. O médico é o monstro. Mas enfim, ele coloca de uma forma policial, né? Um romance policial, que você olha, descobre lá, mas ele vira outra pessoa. E aí as pessoas que estão ao redor dele se preocupam, porque ele vai decaindo psicologicamente e fisicamente. Só que tem uma porém. Ele começa a ficar viciado em tomar esse líquido e fazer essas coisas malignas, as perfídias. É o whey. Ele começa a ficar... É o alívio cômico, Rodrigo. Ele começa a ficar viciado nesse líquido. Toda vez que ele toma, ele se sente potente. Vontade, a potência em Nietzsche, até, a gente pode até explorar isso. Mas ele se sente potente para coisas que ele não faria sem o líquido. Ou seja,
A gente pode até explorar as esferas psicanalíticas de Freud, aí o id, o superego, o ego. O id, ele é o id. É o ser humano na sua essência, natural, sem nenhuma máscara social, fazendo o que quer, sem amarras sociais. Então, quando ele toma, ele se sente livre para tudo fazer. Mesmo que isso implique até na morte de outro. Que isso implique na morte, ou então no sofrimento de outra pessoa. Mas aí quando ele volta, ele é um médico, ele é um homem da sociedade, ele é um nobre, ele é alguém respeitável, que tem que estar nos salões, etc. Só que ele adora voltar lá, para o baixio, para aquilo que é mais rasteiro no ser humano. E aí nós temos uma teoria da dualidade da alma humana. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas existe em você e cada um de nós um quesinho de mal. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe naquelas horas que a gente, nossa, agora eu fui mal. Agora eu fui maligno, na hora de tratar alguém, ou de até pensar alguma coisa, né? E a gente tem isso. Faz parte de nós, né? É da essência do ser humano. Então o terror, ele trata também da essência do ser humano. É uma coisa existencialista também, é filosófico nesse sentido. E quem nunca leu, a gente não pode nem chamar de romance, é uma noveleta. É curtíssimo, 100 páginas. Nós temos também, para completar a tríade, essa Santíssima Trindade, o Drácula. O Drácula é um pouquinho diferente. O Drácula, o Bram Stoker, ele vai pegar o seguinte: um homem de razão, mais uma vez, pós-iluminista, alguém que vem da ilustração, da filosofia, alguém letrado, que é um advogado, que é contratado por um conde para ir até um castelo em uma região interiorana de um país que já é sinistro em si. Então ele vai no interior do país sinistro, imagine, né? Uma coisa assim. E quanto mais ele se afasta da civilização, olha a imagem, ele vai se aproximando desse castelo, se afastando da civilização, do centro urbano, se aproximando da zona rural, da zona campesina, mais ele vai ouvindo, nos lugares que ele passa, relatos folclóricos sobre criaturas da noite, sobre monstros, sobre lobos, sobre coisas que rastejam e que ninguém vê. E ele, qual é a primeira reação? Subestimar. É óbvio, eu sou um homem de razão. Esses primitivos aí falando comigo, esses folclore, né? Lore, que são histórias do povo, né? Histórias populares. Então, a primeira reação dele é subestimar. Isso cria esse clichê das histórias de horror. Primeiro você subestima, isso aí não vai dar em nada não. Até que as coisas vão, o terror vai se desenvolvendo, aquela atmosfera vai sendo criada por Bram Stoker, aquele conde estranho, esquisito, com a coisa, aquelas unhas, a descrição do Drácula aqui é muito incrível. A que mais se aproxima, creio eu, só não porque faltou bigode, porque no Drácula tem bigode, né? Nos filmes não tem, na cultura pop acabou saindo sem o bigode. Não sei porquê. Mas acho que uma boa indicação de filme, porque tem milhares, é o Drácula Drácula de Coppola, Francis Ford Coppola, de 92. É incrível. Belo bigode, é sinistro. Mas o Drácula de 1992, quem não assistiu, sensacional. Eu acho que assim, a melhor adaptação do Drácula que tem é essa, na minha opinião. Tem outros aí, clássicos do cinema antigo, mas enfim. Então é isso, é o homem de razão subestimando o folclore, subestimando a população do interior e quebrando a cara. Então nós temos essa tríade do século XIX, do romance gótico, que é Mary Shelley, Robert Louis Stevenson e Bram Stoker, com Drácula, Frankenstein. O Frankenstein ou o Prometeu moderno. O Prometeu moderno, para quem não conhece, é o mito do Prometeu que roubou o fogo do Olimpo, dos Zeus, né? E depois, quando Zeus descobre, condena ele a um castigo eterno. É uma águia ou um condor? É uma águia, né? Que vai retirar um pedaço do fígado dele eternamente, ele é acorrentado numa pedra. O fígado se regenera todos os dias, o condor, a águia vai lá e retira o fígado. Por quê? Porque ele trouxe conhecimento. Ele roubou o fogo. E o que é que Victor Frankenstein faz no romance? Ele imita Deus.
Ele rouba a capacidade de dar vida a algo. Isso é divino, né? Isso você pode colocar numa esfera transcendental, seja Deus, seja o universo, seja a luz, etc. Então, é muito importante quem não conhece e gosta de terror conhecer essas histórias. A gente vai dar sequência agora falando sobre, chegando mais no século XIX ali, falando sobre o pai da literatura de terror moderna. O cara que revolucionou por diversos motivos a forma de se escrever esse tipo de literatura trevosa, sombria, e que é icônico, influenciou toda a cultura pop depois, os filmes que a gente vê, as músicas, forma de se vestir, esse estilo gótico, botar The Cure, tudo isso é influenciado por Edgar Allan Poe. E é com muita satisfação que esse host aqui, mal educado, não apresentou. Eu vou chamar agora Carla Darling, professora de História, coordenadora também. Salva de palmas, por favor, para ela. Vai nos dar a honra de falar um pouquinho sobre Edgar Allan Poe. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, antes de a gente começar a pensar a obra, né, de qualquer autor que seja, a gente tem que entender muito bem o contexto, né, em que ele está inserido. Porque ninguém vai escrever apenas por escrever. Sempre tem alguma coisinha ali que dá aquela vontade, aquela comichãozinha de eu vou seguir mais essa linha. E com ele não foi diferente. Né? Assim, a vida dele é envolta de mistério, né? Então, é tão fantástica quanto os contos dele. Né? Acho que nem Auguste Dupin conseguiria resolver os mistérios que envolvem a biografia de Poe. Né? Até a morte também. Inclusive a morte. Também. Pode ser. Então, assim, ele nasce em Boston, em 1809. Né? Seus pais são atores, só que não atores famosos, né? E sim atores mais da periferia. E aí o seu pai, né, como um homem muito bom, só que não, ele decide abandonar a família com 3 filhos. Né? A esposa dele estava grávida ainda, que era Elizabeth, a mãe de Edgar Allan Poe, estava grávida, ele abandona a mulher grávida com 2 filhos. Nada muito diferente de hoje em dia também, né? Foi. Tá, chega. E aí, quando ele abandona, né, a mãe fica lá com as crias. Depois de algum tempo, a mãe morre, tuberculosa, aos 24 anos, super jovem, né? E aí acaba falecendo, ficam os 3 irmãos órfãos, e aí cada um vai para algum lugar. Então nós já temos aí abandono do pai, a morte da mãe e depois separação dos irmãos. E cada um vai para um lugar diferente. O William, que é o mais velho, ele vai para o interior, né? A Rosalie, ela vai para adoção, e Edgar Allan Poe, né, que até então só era Edgar Poe, ele acaba sendo adotado por uma família, mas não de maneira formal, né? Foi de maneira informal, vai ser acolhido, na verdade, por um casal, que era o John Allan e a Frances Allan. Né? Eles não tinham filhos e aí então pegaram Edgar para dar continuidade aí, né, na vida dele. Só que inicia-se também uma relação conflituosa nesse momento, porque inicialmente o John, né, segundo também contam as várias teorias sobre a vida do Poe, ele não tinha interesse em adotar. E aí a esposa que faz, né, não, vamos lá, bichinho, coitadinho aí, tá órfão, abandonado, vamos lá, o que é que tem? Então eles têm uma relação conflituosa desde o início. Só que eles, né, vão lá, continuam e tudo mais. Quando ele vai para a universidade, a Universidade da Virgínia, é que isso acaba aflorando ainda mais, esse conflito. Por quê? Imaginem só, tem toda uma história aí de vida, ele chega na universidade, começa a se envolver, né, com a bebida, com jogos, com vícios. Porque ele já tinha uma personalidade muito propensa aos vícios. E aí então, ele se envolve com tudo isso. Começa a criar várias dívidas. E aí nós temos algumas versões sobre os biógrafos que contam a vida dele. Uma versão diz que o pai parou de pagar os estudos dele por conta disso. A outra disse que ele pegava o dinheiro da faculdade e gastava com os jogos. E aí por conta disso é que o pai diz, não, agora chega, você vai vir trabalhar aqui comigo, já que eles eram empresários, né? E você não vai receber nada por isso e vai trabalhar para pagar a sua dívida comigo.
né? Mas não é algo assim muito fechado que realmente aconteceu. Por quê? Os biógrafos dele, né, não entram em um consenso sobre, de fato, alguns fatos da vida do povo. Então, acontece isso, a gente pensa o quê? Não vai piorar, vai piorar, vai piorar. É a lei de Murphy. Pode piorar? Então vai piorar, fique tranquilo. Uma vida maldita. Uma vida maldita. Né? Então, por isso que assim, os contos deles são bem carregados também dessa maldição, né? Dessa coisa mais mórbida. E é o que vai acontecer. A mãe dele é adotiva, que era a Frances, eles estavam super bem, eles tinham uma relação muito afetiva, também morreu. Então lá vai a segunda perda do carinha. E isso gera nele e no pai uma disputa muito grande, assim, né? Que eles já não estão muito bem, continuam brigando, mas aí o pai faz, olha, agora você vai entrar no exército. E também existe essa, não há um consenso sobre isso, em que momento ele vai para o exército. Alguns colocam que foi antes da morte da mãe, outros colocam que foi depois. Né? Eu acredito também que foi um pouco antes, né? Que a mãe teria auxiliado nesse processo. E então ele vai para o exército, fica lá um tempo, mas ele não era assim, uma pessoa muito boa de seguir regras, digamos assim. Então ele é expulso do exército. Né? Então, assim, sempre marcado por muitas... por muitos conflitos, até internos mesmo, né? E é o que vai acontecer, ele é expulso, mas foi um tempo que ele conseguiu produzir muita coisa também, né? Já conseguiu pensar o que de fato ele iria querer, né? Se para onde ele iria enveredar nesse caminho. Então ele vai, né, é expulso do exército, volta, vai trabalhar um tempo também com o pai, a mãe morre e o pai faz, agora chega, vai procurar o seu lugar, que eu não quero mais aqui. E aí ele vai morar com a tia, que virou sogra depois. Então, assim, é uma coisa bem conturbada realmente. Não se assustem, é uma loucura. Era tia e virou sogra. E essa prima dele tinha apenas 13 anos quando eles se casaram. Exatamente, 13 anos. Né? Só pra lembrar, né? Só desgraça. Aí eu penso o quê? O cara tem como ser melhor do que isso? Não tem, minha gente. Por isso que ele vai escrever a desgraça na vida dele. Tanto é que ele vai narrar sempre que primeira pessoa. Porque a vida dele está bem fodida, né? Então, ele faz o quê? Vai narrar aquilo. E aí, né, quando vai morar lá com a tia e tudo mais, se apaixona por Virgínia, que era a prima dele. Passou a escrever muito bem, né? A ser reconhecido, a publicar em vários jornais, a ser editor de várias revistas e tudo mais, estava tudo bem. Foi lá na Filadélfia, estava tudo certo na vida dele. Até que, adivinhe, mais uma morte. Quem morreu? Virgínia. Claro. Claro. Com 24 anos, a idade que a mãe dele morreu. De quê? Tuberculose. Pense no médico, Então, numa mistura psicológica. Quer dizer, o cara teve a vida inteira assim, traçada, né, permeada por desgraça. Prato cheio. E aí, quando acontece, né, a morte de Virgínia, ele já estava sendo reconhecido como autor, né, assim, estava muito famoso naquele momento, nos Estados Unidos, né, depois é que começa em Londres, perpassam alguns contos também na França, mas já depois da morte dele, né, já pós-morte. Ele começou a voltar para o vício da bebida. Então, só maravilha na vida do cara, né? Então, assim, cada vez que ele dizia, não, agora vai ficar estabilizado, não vai, volta. Então, ele começa em 47, meio que de 47, 49, mais ou menos, ele tem muito reconhecimento, mas o vício dele em bebida e em láudano faz com que ele entre em várias confusões. Então, assim, ele pede algumas mulheres em casamento, né, quando está bêbado, e depois ele, não era aquilo não, esqueça, foi mal, você entendeu errado, não era bem aquilo que eu queria dizer. Até que, em 49, né, ele é encontrado nas ruas de Richmond, né, com outras roupas que não eram as roupas dele, bêbado, e assim, bêbado no nível de alucinação total. É levado ao hospital e lá passa 4 dias e morre. E mais uma vez vem aí, né, e agora? O que de fato aconteceu com ele? Será que realmente foi isso? Porque começou a surgir várias teorias do que de fato ele teria morrido. Naquele momento, você não, quando chegava no hospital e que tinha alguma doença que era considerada uma doença vergonhosa, eles não colocavam no laudo, né? Porque não podia macular a imagem do morto. Então,
Se tem, né, assim, pode ter sido sífilis, pode ter sido alguma doença venérea, pode ter sido diabetes, mas não sabe ao certo o que era, porque não se colocava no laudo justamente para não envergonhar, não macular o morto e nem a família dele. E já que a família Alan tinha uma certa importância naquela região, era uma família de empresários e tudo mais. Né? Então, é um autor que ele vai ter a sua vida aí bem permeada de várias empáfias, né? O tempo inteiro, tragédias na vida desse cara. Então, obviamente, que ele vai também escrever pelo horror que ele vive, né? Pelo terror que ele vive no cotidiano. E pra mim é muito isso que aproxima e o que faz eu gosto muito dos contos dele, né? Eu sou uma pessoa muito medrosa. E quando eu digo muito, é tipo, a luz desligada não dá, que eu tenho medo. Só que o terror que ele faz é algo muito mais psicológico e mais realista, né? Então, assim, é muito próximo do que a gente está vivendo, assim, da sua realidade. Não é o que fica no plano das ideias. E ainda mais como nós temos hoje, né, que essa ansiedade, né, excessiva por conta de tudo que acontece, das crises econômicas, sociais, isso faz com que ele seja cada vez mais próximo, né, do nosso cotidiano. E os contos dele, embora os contos e as poesias, embora assim, sejam coisas lá do século XIX, também tem muito do nosso cotidiano. As fobias, né, aquela coisa de ficar ali martelando, aquela coisinha o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A ideia fixa de ficar. Né, de ficar o tempo todo, não, eu quero aquilo ali, então, ou então vai acontecer isso comigo. Então as claustrofobias, né? Então são várias fobias que ele acaba permeando em seus contos e poesias. Né? Então não é uma coisa assim que é algo irreal, é algo sobrenatural. Não. O terror que ele faz é algo do cotidiano, é muito pontual. Né? Então são coisas assim que você sabe que pode acontecer com você. E aí é que mora, né, essa coisa de eita, e agora, se isso acontecer comigo? Então eu acho que o terror dele é muito mais próximo a esse realismo. Né? Quando assim, essa obra de Poe, né, como você pensa assim, eu vou demorar, como Drácula, por exemplo, 2, 3 dias para ler. Não. São, como por serem contos, né? Bem mais, né? Bem mais que isso. Acho que eu demorei uns 4 dias para ler Drácula. Então você é muito rápido. Deve ficar aquela coisa, eu tenho que terminar. Eu quero saber como é que vai terminar. Demorei. Então, quando você senta, se você consegue ler O Corvo, por exemplo, em, sei lá, uma tarde, né? Uma sentada. Exatamente. E até porque ele primava muito por isso. Uma obra curta, que fosse lida numa sentada, né? Então, assim, curta, mas que fosse muito impactante. Exatamente. Então, assim, ele até também, como ele escreve, não é tão rebuscado assim. Era algo muito mais para o povo mesmo. Olha, tá aqui, receba, né? Desse jeito, você vai se sentir impactado. Vai passar assim, pensando muito mais tempo do que o tempo que você parou para ler. Então, essa escrita muito fluida que ele tem, né? E é claro também que na tradução você perde alguns elementos. O Poço e o Pêndulo, por exemplo, se você for ler em inglês, ele tem um ritmo. E aí você consegue até visualizar o pêndulo realmente da leitura. Pra quem nunca leu O Poço e o Pêndulo, é uma história que é terrível. Que é um cara preso que tem um pêndulo parecendo de um relógio. Só que na ponta desse pêndulo tem uma lâmina meia lua. E ele tá preso na masmorra. Desse tamanho aqui, preso numa masmorra, com ratos embaixo. E ele é claustrofóbico. E a lâmina descendo. E o conto é esse personagem E agora, descrevendo vamos a ver. agonia e os ratos subindo. Uma loucura.